Diálogos. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre educação infantil. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o gestor em educação, professor doutor Álvaro Braga, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Meu querido, que alegria recebê-lo no programa Diálogos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Anderson. Obrigadão. Professor Álvaro Braga, eu queria começar essa nossa conversa definindo a educação infantil. Como é que a gente pode olhar para este conceito? Tá. Bom, aí a gente precisa primeiro tentar entender o conceito de criança, né? Para poder chegar na educação infantil. A gente vai tentar resumir aqui um pouquinho, né? Um conceito de criança e um conceito consequente que é a infância, na verdade, ele é meio atual, né? Até a Idade Média, a criança praticamente não existia. Na verdade, é assim, a criança existia, mas não era considerada criança. O que era criança até essa época, né? Criança era um adulto em miniatura. Então, se a gente for pegar algumas fotos, quadros, né, dessa época, a gente vai ver que a criança, basicamente, ela está vestida como adulto. Então, ela não é considerada. Por não ser considerada, não é um sujeito, não tem direitos. E aí a gente pode cruzar também com as histórias das pedagogias. Isso vai dar consequente, por exemplo, na pedagogia tradicional. Uma criança que não é considerada enquanto criança, né, ela não existe, na verdade ela é um adulto em miniatura, então a gente espera que ela cresça para ela ser alguém. Então, por exemplo, na pedagogia tradicional eu podia bater, podia usar palmatória. Por quê? Porque aquilo lá não existe, é um corpo. Tanto é, né, que eu, na escola, quando eu batia, usava a palmatória, eu não, quer dizer, o pessoal da época, Sim. Chegava em casa, o que acontecia? Eu mostrava a mão machucada, lá em casa a família, batia na outra mão para o dia seguinte falar, eu concordo com você. Então essa relação sociedade e escola também é importante para a gente chegar no conceito de educação infantil. Então, criança, na verdade, e aí questão da infância, ou seja, se não existia criança, não existia infância. Não era considerado uma fase, né? O conceito de infância, tudo vai ser construído a partir do 1900, então, né, a partir daí. No Brasil, a gente cruzando com a ideia das pedagogias, né, a gente vai se entrar na escola nova. A escola nova já considera a criança e considera a infância como uma fase de desenvolvimento. Aí a gente chega em Piaget, Vygotsky, até Emília Ferreiro. A criança sendo considerada, então eu vou estudar, vou respeitar, e aí vem um conceito de criança que a gente tem na pedagogia nova, né, na escola novismo, muito importante, que a criança seria como uma planta, que tem que ser cuidada, protegida, né? Então é um ser em construção que eu tenho que entender essa criança, eu tenho que saber as necessidades dela e tenho que cuidar. Uma das questões da escola nova, por exemplo, a partir desse conceito, é a criação do jardim de infância, que na verdade é a nossa pré-escola. E por que jardim da infância? Porque eu vou cuidar das plantas. Como que chamava a professora nessa época? Não era professora, era jardineira. E se vestia como um jardineiro, entendeu? Então esse conceito é muito novo, de 1900 para cá. Então, entendendo o conceito de criança, entendendo o conceito de infância, né, quer dizer, hoje, a criança tem direito a ter infância. E aí vem toda uma legislação em cima disso, né? Que vem a LDB em 88, a Constituição Federal em 88, vem a LDB em 96 e o Estatuto da Criança e Adolescente 1990, que são 3 leis importantes para a gente discutir criança e adolescente, né? Na educação infantil, a gente vai ficar no conceito de criança, que, pela lei, né, a gente tem, na educação infantil, a gente tem a creche de 0 a 3, eu estou falando já agora, né? E tem a pré-escola de 4 e 5, com a nova legislação. Uma coisa interessante na creche, para a gente entender o conceito de criança e como é tratado criança. Até 88, até a Constituição Federal mais ou menos, a creche, na verdade, era assistencialismo. A creche pertencia à assistência social e não à Secretaria de Educação.
Com a Constituição de 88, e justamente por esses conceitos de criança, de infância e todas as teorias que vêm, né, para proteger a criança, a creche ela parte para a educação. Quem vai assumir as creches é a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação dos municípios. E aí vem já o conceito de escolarizar a creche, né? A pré-escola já pertencia, né, à escola, e hoje até é um início da educação básica. E aí que a gente vai estar discutindo esses conceitos, quer dizer, isso vai estar interferindo muito no processo de escolarização da educação infantil, tá? Porque a educação infantil a gente tem primeiro na família, em qualquer outro contexto, e a escola vai complementar essa educação, a gente seguindo a legislação, tá? Então, entender o conceito, o processo histórico e social da construção do conceito de criança e de infância é fundamental para quem trabalha hoje na educação. E aí que a gente vai estar discutindo também as questões de o que significa essa criança dentro dessa escola, né? E o que é escola. Maravilha. Dando então continuidade a essa nossa reflexão, professor, eu quero colocar aqui o conceito da integralidade nesse processo de formação da educação infantil, levando aqui em consideração as questões de ordem física, motora, cognitiva, social e emocional. Como é que a gente pode pegar todos esses conceitos e entendê-los dentro dessa formação da educação infantil? A educação infantil, a gente pegando a legislação, tem justamente esse objetivo, né? O desenvolvimento integral da criança. Essa criança que a gente está falando de 0 a 2, 0 a 3 na creche, né? E as de 4 e 5 na pré-escola. Aí a gente vai um pouco para Piaget também. O que essa criança de 0 a 3 ela faz, né? Então é o desenvolvimento motor, começa o desenvolvimento da linguagem. De 4 a 5 já começa o desenvolvimento do eu, ela está se descobrindo. Mas em todas essas idades, em todas essas fases, ela está descobrindo o mundo. E na questão da escola, aí a gente vai puxar um pouquinho também para Vygotsky, né? A gente precisa da intermediação do adulto. Esse adulto, no caso da escola, é o professor. Então, esse professor e outros adultos que estão nessa relação dentro da escola vão ajudar nesse desenvolvimento integral da criança. Desenvolvimento físico, motor, mental e tudo mais, né? Então, a escola, ela tem, por ser escola, né, vem uma diferença em relação à educação na família ou no contexto mais não escolarizado, né? A escola, ela tem a intenção. Então, tudo que acontece na escola, desde dar um banho numa criança da creche, né, desde da alimentação, tudo que acontece na escola é um processo intencional. Então, exige um planejamento. Você tem que planejar o que você vai fazer diante dos objetivos que a gente quer atingir, diante dos objetivos que são preconizados pela legislação. Você vai estar executando dia a dia nas relações, vai estar construindo essas relações de descoberta do mundo da criança, né, junto com você, vai estar avaliando e depois planejando. Então, a escola ela tem essas etapas, planejamento, execução, avaliação. Isso é um processo de escolarização. Então, esse desenvolvimento integral da criança se desenvolve, se pratica nos espaços da escola. Na educação infantil, a gente tem que lembrar que não é só sala de aula. A sala de aula é um dos espaços. O parque, a hora da comida, a hora do banho, tudo isso é escolarização, tudo isso é educação e tudo isso tem que ser planejado para que a criança tenha as experiências de relação com o corpo, de relação com o outro, de relação com o mundo. E a gente resume isso numa palavra, né? Brincar. A criança tem que brincar. Mas essa brincadeira, ela é planejada, ela é intencional. Tudo que você vai fazer, eu estou olhando para aquela criança e eu estou registrando esse desenvolvimento. Eu acho que tem uma questão na legislação que é muito importante quando a gente fala de educação infantil, que é a questão da avaliação. De 0 a 3, de 4 a 5. Ela é muito diferente do ensino fundamental, o ensino médio e o restante. Na educação infantil, a gente tem um registro do desenvolvimento. O que é isso? Tudo que a criança faz, ela está se desenvolvendo. Desenvolvendo em relação aos objetivos e ao planejamento que eu tenho. Né? O que a criança tem que fazer, mas tudo. Então, o professor ele tem esse olhar de registrar, de relatar, e depois, enquanto eu falo principalmente do servidor público, né, que eu trabalho na escola pública,
mas na escola privada também, você tem que fazer um relatório disso e mostrar para as famílias, né? Como que a criança desenvolveu nesse trimestre, nesse bimestre, o que ela atingiu, o que a escola proporcionou para que ela atingisse aqueles objetivos, né? Essas experiências. Então, esse processo de avaliação na educação infantil é muito rico. E a gente tem que valorizar muito isso, porque aí vai ser realmente o espelho, vai ter a história de como a criança está se desenvolvendo nesses vários espaços, se desenvolvendo integralmente. Eu quero fazer um recorte nessa sua fala, aprofundando a questão do estímulo, né? E dessa descoberta deste mundo. Como é que a gente pode incentivar esse processo, professor? Aí vamos reforçar de novo, planejamento. Se o professor não planejar, isso não é escola, né? O pai e a mãe acordam... Planejar e incentivar, né? Isso, você tem que planejar para você poder saber o que você vai fazer, por que você vai fazer, e aí você vai realmente ter um sentido naquela ação. A criança vai para o parque, o que eu vou fazer no parque? O que ela está descobrindo no contato com a areia, no contato com a árvore, no contato... Eu tenho um planejamento, mas também não é aquela coisa tecnicista, né? Que a gente fala, tem um planejamento. Aí as crianças descobrem uma lagarta lá, uma folhinha, um bichinho no parque. Tudo isso vai ser construído, vai ser refletido, vai ser registrado, a gente vai tirar foto, vai construir, vai estudar junto com as crianças. Então, o estímulo está no próprio ambiente. Por isso que o ambiente da educação infantil é muito rico. Rico de estímulos, de cores, de vivência, que é um pouco aquilo que a Escola Nova já dizia. A educação infantil é um jardim, é uma coisa maravilhosa, tem que ser coisa colorida, alegre, entendeu? Então você tem que procurar realmente ter um ambiente propício para que ela tenha experiência. E aí vem a questão da gestão também. A gestão vai entrar nesse apoio. O que eu vou comprar de material? Para que eu vou comprar? Professora, por que você vai usar o glitter? Por que você vai usar tinta? Tem que saber. Mas só que aí você tem que ter esse material totalmente disponível para poder dar os estímulos, né? Então, existe um investimento financeiro muito alto na educação infantil, justamente para que você tenha os estímulos. Esses estímulos têm que ser planejados, construídos. Você vai fazer um parque, você tem que pensar no tamanho, você tem que pensar nos perigos, tem tudo isso, né? Claro que do chão a criança não passa, eu brinco com as crianças, vai brincar, vai cair, vai machucar, né? Mas você tem que ter um ambiente, inclusive, de proteção, né? Uma coisa é acidente, outra coisa é colocar em risco, né? Então, esses estímulos são construídos justamente por causa do processo de planejamento. Eu vou fazer alimentação, eu tenho que parar, eu tenho que mostrar para as crianças o que a gente vai comer, tem que falar o nome, tem que falar a cor, vamos brincar aqui que é isso, se é doce, se é amargo, entendeu? Tudo que acontece na educação infantil, eu falo para os pais assim, na hora que a criança entra no portão, o guarda, o vigilante, a zeladora já são educadores. Tudo vai desconstruir a autonomia, a gente brinca. Ó, no começo você traz a criança até lá dentro da sala, depois vai deixar no portão. Com chorando, tudo o pai e a mãe chora, a criança não, a criança entra correndo. Mas é a construção da autonomia, pronto. Assim, a criança acha, né, que está sozinha, a gente brinca. Mas está todo mundo olhando, está protegendo, mas a criança tem que sentir o sentido de, ó, meu pai e a mãe aqui é a escola. Então agora eu vou andar sozinho até a sala, vou sozinho até o banheiro, mas está todo mundo olhando, vigiando, né? As portas não se trancam. Então isso que é planejamento, entendeu? Você tem que construir ambiente que facilitem esses estímulos, que construam autonomia, mas é tudo planejamento. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre educação infantil com o professor doutor Álvaro Braga. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos.
Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana trata sobre a educação infantil. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor doutor Álvaro Braga. Professor, eu queria compreender o conceito do lúdico na formação infantil, na educação infantil. Como é que a gente pode observá-lo? Vamos lá. Então, retomando, né, a questão do conceito de criança, que a gente já falou no primeiro bloco, né? Lembrando um pouco da Escola Nova, o conceito de o direito à infância. Então, criança, hoje, né, e garantindo esses direitos, essas questões pela legislação, a criança tem que ter infância. O que é isso? Bom, por exemplo, criança não pode trabalhar. Parece que é meio óbvio, mas não é. A gente pensando que criança, conceito de infância é de 1900 para cá, a gente vai ver que é pouco tempo. Que antigamente era natural que uma criança de 4, 5 anos trabalhasse. Até hoje a gente tem casos que ele tem que investigar. Então, primeira coisa, criança tem que ter infância. E o que é ter infância? A gente trabalhando na questão da educação infantil, né, de 0 a 3 e 4, 5, essa infância ela tem que estar descobrindo o mundo, e descobrindo de uma forma lúdica. O que é isso? Pensa no ensino fundamental, aquelas carteiras, né, enfileiradas, 30 crianças, né? Não é isso que a gente quer, né, na educação infantil. Na educação infantil, você vai estar descobrindo o mundo nos diferentes espaços, em grupo, individualmente, mas a escola, principalmente, é o espaço coletivo. Então, você vai estar tendo regras, disciplinas, né, de convivência, mas também vai estar interagindo com esse mundo, ludicamente, brincando, mais planejado. Então, essa é a questão do lúdico. O lúdico é uma forma diferenciada de você estar aprendendo, descobrindo o mundo, aprendendo os conteúdos historicamente acumulados, isso a gente vai aprendendo também, né? A educação infantil, ela não é preparatória para o fundamental. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Você não vai achar que é uma coisa que não tem sentido, ela só prepara para o outro, como se fosse, né, pegando aqui um ser preparando para ser adulto, não é isso? Educação infantil tem um sentido em si, né? E esse lúdico, essa forma de aprendizagem que a gente preconiza na educação infantil. Vivência, de relação, de compreensão, de interagir, descobrir o mundo ludicamente, brincando, se divertindo, né, sendo alegre, naturalmente, né? Não aquela questão disciplinar, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é isso, né? Então, você tem as fases, tem disciplina, tem construção do espaço, mas são formas naturais de estar aprendendo. Então, o lúdico tem todas essas questões em volta, mas é uma forma de aprender na educação infantil, que a gente tem que entender. Quando a gente fala, por exemplo, eu não vou preparar para o ensino fundamental, é porque eu não vou alfabetizar. Alfabetizar tem idade para isso, 6, 7, 8. Mas não quer dizer, né, eu não estou lá no meio do mato, numa tribo, não estou aprendendo, eu estou dentro da escola. A escola é um processo que tem. E eu estou numa zona urbana, né? Vamos se restringir um pouco a isso. Na zona rural também, mas eu estou dizendo que a escola é um processo, apesar que eu não estou fazendo alfabetização, né, eu converso muito com os pais sobre isso. Não quer dizer que a criança não vai aprender a letra, não vai aprender os números, mas brincando, ludicamente, naturalmente. Ela vai aprender, ter o momento de aprender o nome, vai ter o nome dela em vários lugares, né? Ela vai ver, a gente vai aprender o horário, tem que chegar aqui, dia que é hoje. Então você está aprendendo conteúdos, né? Valores, atitudes de forma natural.
planejado, escolarizado, tá? Então, esse lúdico é uma característica fundamental da educação infantil. Professor, eu quero colocar na mesa aqui uma questão que é muito contemporânea, que é a questão das telas e a educação infantil. Pode, não pode, e se pode, como pode? Aí é mais uma questão... Tudo na educação é uma questão de concepção, como qualquer fato social, né? Quais são as concepções de mundo que nós temos, de concepção de homem, de educação, de metodologia. Então, a questão das telas também é uma questão de concepção. Eu vou falar a minha. Eu sou a favor daqueles países que estão tirando a tela, né? Finlândia, Suécia, assim. Alguns países que eram altamente tecnológicos, que usavam a tela com crianças pequenas, hoje estão voltando para trás. Alguns lugares estão voltando a escrever com caneta, lápis mesmo, né? Ou seja, escrita manuscrita, né? De tal maneira que vê o que aconteceu o inverso. As crianças, o desenvolvimento integral, a descoberta do mundo. Que mundo que a gente fala na educação infantil? É o mundo físico. Eu estou descobrindo o meu corpo. Eu não posso ir para o mundo virtual para descobrir meu corpo, né? Isso aí é uma questão de estudar. Quem está fazendo lá está no outro nível da outra idade, né? Então eu preciso descobrir meu corpo fisicamente, eu preciso descobrir o mundo físico que está no meu entorno, eu preciso me relacionar com as pessoas que estão no meu entorno, né? Eu preciso desse contato, eu estou me descobrindo. Então, quanto menos tela nessa idade, eu sou dessa concepção, menos tela, melhor. Vamos dar um exemplo, né? Os pais vão me bater, mas tudo bem, vamos lá. Na educação infantil na escola, eu não coloco o celular para a criança tomar o lanche, para ela comer. Por que o pai e a mãe têm que colocar o celular? Aí, cada um tem uma resposta. Porque a hora da alimentação é uma hora de se relacionar com o mundo, né? Eu estou me relacionando com o alimento, eu estou descobrindo o nome, a cor, estou descobrindo tudo. E se eu posso relacionando fazer... com o outro, inclusive, né? Com o outro. Eu posso fazer isso na tela? Pode, mas não é esse momento, não é essa idade. Essa idade precisa desse contato físico, entendeu? Eu preciso dessa descoberta. Eu vou brincar no jogo, sendo que eu tenho um parque lindo e maravilhoso. Que sentido tem isso? Eu vou descobrir, eu vou cair, eu vou subir, eu vou ter o sentido, né? Eu vou ter medo ou não de altura, meus limites, né? O que é perigoso, o que não é. Eu vou descobrir isso no mundo virtual. Não, eu preciso descobrir meu corpo, eu preciso descobrir meus limites, né? Então isso precisa ser físico. E a escola da educação infantil, ela tem que ter aquilo que a gente estava conversando antes, tem que ter vários estímulos físicos, né, que eu possa descobrir físico, que vai envolver, claro, o meu mental, tudo, mas eu preciso dessa relação com o corpo, é fundamental nessa idade. E com tudo que fisicamente está na minha volta, incluindo as pessoas. E é sobre isso que eu quero aprofundar agora, essa relação do eu, do outro e do nós na educação infantil. Como é que a gente trabalha essas relações, professor? Eu acho que a gente podia estar puxando muito em si. Tem a questão fundamental do Piaget, que ele que vai principalmente mostrar para a gente, né, como é que a criança aprende e descobre o mundo, né? Então, essa relação do sujeito com o mundo, com o objeto. E aí também, complementando, mas aprofundando também, entra Vygotsky, que é na relação do sujeito com o mundo, com o objeto, tem um intermediário, né? Um adulto, um outro, principalmente o adulto. Esse adulto é a família, esse adulto é o professor, então a gente já falou antes, né? Na escola a gente envolve questão de planejamento, avaliação. Então esse professor ele tem toda uma intencionalidade nessa relação. Então, essa relação do sujeito descobrindo o mundo, ele é intermediado pelo outro, que no caso nosso, na educação infantil, é o professor. Então, essa descoberta, esse desenvolvimento se dá nessa relação, eu, o outro, o mundo, com uma intermediação, com o adulto. Nessa perspectiva, eu quero compreender um pouco melhor a questão na relação com o outro, como é que a gente pode trabalhar na educação infantil o conceito da diferença? Existe a teoria muito forte, eu também acredito, né? Que é também concepções, teorias, cada um acredita, né? Sim. Naquela que está construindo, que está vivenciando. É muito claro que o preconceito ele é construído.
Então, nessa relação com a diferença, depende de como você vai trabalhar essa relação com essas crianças. Como que eu trabalho isso com a criança pequena? Desde a creche e principalmente na pré-escola. É conversando, discutindo, falando, olha, esse é nosso amiguinho, né? Ele é diferente, ele tem as necessidades, ele precisa de tal coisa, de tal objeto. Às vezes ele, vamos, por exemplo, um autista, né? No espectro autista, ele não pode com barulho, então às vezes então a gente tem que respeitar essas diferenças, mas é nosso amiguinho. Você vai construindo, conversando isso com a criança. As crianças, elas vão trabalhando isso naturalmente. Para elas é natural ser diferente, porque eu também sou diferente. Todos nós somos diferentes. Então, essa construção desse discurso do não preconceito se dá pelas experiências não preconceituosas, de trabalhar naturalmente aquilo que é diferente. Que uns precisam de alguma coisa melhor, outras, né? Eu preciso, às vezes, de uma bengala, entendeu? Eu preciso de uma dador, de uma cadeira de roda, mas eu posso estar vivendo as experiências dentro do que outras têm, com os limites, mas eu posso viver, depende da ajuda. As crianças pequenas, como a gente torna isso natural, né? Pelo discurso, pelas práticas, pelas vivências, para elas crescem naturalmente, que a diferença é uma coisa natural. E aí você vê claramente que o preconceito é construído. Quantos adultos vocês chegam, eu mesmo, né, já me deparei com situações que eu via que eu estava sendo preconceituoso. E aquela criança de 4, 5 anos estava tratando naturalmente uma situação. Então, acho que essa questão da diferença é justamente trabalhar que todos nós somos diferentes. Todos nós precisamos de alguma coisa para poder executar alguma questão em algum momento, né? Se estamos todos diferentes, tudo bem, vamos viver juntos. Professor, eu queria aproveitar essa questão que o senhor traz aqui e queria entender um pouquinho melhor como que esta relação, este conceito da diferença pode refletir na família. Vai depender dos valores, das concepções das famílias, né? Mas uma coisa que a gente vê muito forte, às vezes, é a desconstrução na família de certos conceitos. Claro, as famílias têm que estar em interação junto com a escola. Tudo que a gente faz, a escola é uma complementação daquilo que acontece na família. Família e escola, já pela legislação, né, não é só por uma questão de concepção, mas a legislação já preconiza que eu tenho que ter uma relação, né, tenho que trabalhar junto. Então, não adianta eu desconstruir coisas aqui e, de repente, a família está negando aquilo. Então, a gente tem que estar trabalhando junto. A questão do antirracismo, a questão de gênero, várias outras questões, né? Questão da sexualidade, tudo isso envolve educação infantil. Então, às vezes, se tem alguma concepção, algum valor, alguma atitude que está entrando em conflito, a gente tem que chamar e estar discutindo isso com a família. Mas uma coisa que a gente vê que a criança trabalhando naturalmente as diferenças, vamos discutir a questão das diferenças, isso vai sendo também reportado, não é uma linha, só ir de volta, né? A família, os seus valores, construção, a gente tem que trabalhar essas questões na escola, tem que entender quem é essa criança, quem é essa família, mas a escola também vai influenciando, de alguma maneira, as relações que se estabelecem com essa criança na família. Então, é mão dupla. Né? O processo de educação se estabelece nessa mão dupla. Então, o que eu trabalho aqui na escola vai produzindo valores, atitudes que vão se refletir. Quantas famílias chegam, olha, meu filho veio falando sobre isso, nossa, eu nunca tinha pensado, né? Ele foi natural numa relação, numa brincadeira lá no clube que eu fui, entendeu? Tava a criancinha lá, ele foi lá e brincou, mesmo que a criancinha está na cadeira de roda e foi lá, conversou naturalmente. Por quê? Porque é natural. Isso vai tornando natural. A gente tem que lembrar uma coisa fundamental, né? Tudo se dá numa relação tempo e espaço. Sim. A creche, na escola pública, na privada, a creche é em período integral. O que é um período integral? É das 7 da manhã às 6 da tarde. Essa criança fica com a gente, né, no processo de escolarização, 11 horas. Eu devolvo a criança para a família quase dormindo. A família me traz, a criança acorda, ela me traz. Isso são 3 anos. Qual a importância desse tempo na formação de uma criança? Eu fico com a criança mais tempo do que a família fica com ele. No parcial, são 4 horas, mas é um tempo. Né? Que são 4 horas, que então, isso são 200 dias letivos. Então, é um tempo e um espaço muito grande.
se a gente for considerar, né? Então, essa formação na escola é muito importante na relação que vai se dar com a família. Se a família não estiver junto comigo, não se dá esse processo. Professor, eu sempre reservo um pensamento de uma grande autoridade no assunto sobre a pauta aqui do programa, e eu escolhi um pensamento do Piaget, e eu vou pedir depois, vou abrir aspas para o Piaget, depois eu vou pedir então um comentário do senhor. Piaget vai dizer, abrindo aspas para ele, a principal meta da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Fecha aspas. Comente essa fala, professor. É justamente o pensamento científico, né? E isso tem também na legislação, tem nas diretrizes da educação. Eu estou descobrindo o mundo, mas eu também estou transformando esse mundo e me transformando, né? Essa questão é justamente, o Piaget vai ver, justamente vem no Brasil, a gente vai vir a Piaget, Vygotsky, Miller Ferreira com a escola nova, em contraposição à pedagogia tradicional, que era a questão de memorização, né, de disciplina, e ao contrário, a educação na escola nova, que tem como base o construtivismo de Piaget, de Vygotsky, Miller Ferreira, ela vai justamente dizer isso, vamos descobrir, mas também vamos, né, reinventar. O conhecimento, ele é constante, ele evolui, né? Eu tenho que entender, é claro, existe um conhecimento acumulado, né, socialmente, histórico, social, que eu tenho que me apropriar. Mas esse conhecimento, ele tem constante evolução, que é o pensamento, que justamente para isso que existe a ciência, ela está em constante evolução. Então, eu estou descobrindo o mundo, estou me descobrindo, mas eu também estou transformando esse mundo, né? Cada contato, cada relação que eu tenho, isso vai se transformando. E essa curiosidade, que é uma característica do pensamento científico, né? Essa curiosidade você tem que estar estimulando constantemente na educação infantil. Curiosidade de descoberta do mundo. Se eu estou descobrindo, eu estou inventando também. E aí vem a coisa mais bonita que tem na educação infantil, estimular essa curiosidade. Professor Dr. Álvaro Braga, meu querido, minha gratidão eterna pela sua participação e pela sua fala, e queria aproveitar aqui então, pedir para que o senhor faça as suas considerações finais e mais uma vez, muito agradecido. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, quero agradecer você, o convite também, tudo aqui da equipe, né? Eu acho que o fundamental é isso, a criança tem que ter infância naquilo que a gente estava discutindo, né? Considerando a criança em todos os seus aspectos, né? Mas dê o direito da criança ter infância. Acho que é isso que a gente tem que tá brigando, tá discutindo e tá cada vez mais falando, olha, isso é um direito da criança e é um dever do Estado e da família dar essa infância bonita, alegre, feliz, segura para a nossa criança. Maravilha, obrigado, viu? Eu que agradeço, André. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a educação infantil. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor Dr. Álvaro Braga. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.